Santa e abençoada noite, caríssimos irmãos e irmãs. Deus abençoe a você que já está conosco para este momento especial, neste dia 10 de setembro de 2022. Estamos no mês de setembro, o mês em que relembramos este grande feito de Deus aqui nas terras de Anguera, no estado da Bahia, nesta terra de Santa Cruz. Deus escolheu este lugar para daqui enviar ao mundo mensagens de amor, de conversão, de transformação de vida. Eu sou da família católica, minha mãe teve 19 filhos. Acho importante que você saiba, né, um pouco dessa história, que muitas pessoas que estão aqui, né, não têm conhecimento de como começou as aparições de Nossa Senhora. Eu peço a você que você compartilhe essa transmissão para que outros irmãos possam se unir a nós e que muitos que não conhecem possam saber o que de fato aconteceu naquela noite do dia 29 de setembro de 1987. Como disse, sou da família católica, minha mãe teve 19 filhos. Hoje somos 14 filhos vivos. Meu pai, Deus já levou. Minha mãe está viva, graças a Deus. Sou casado com uma alagoana, pai de 2 filhas. Tenho hoje 53 anos de idade. E tive o privilégio de nascer numa roça. Meu pai e minha mãe, eles não estudaram, mas, apesar de não ter estudado, meu pai foi professor de matemática. Ensinava matemática para as pessoas. E era bom na matemática. Minha mãe não foi à escola. Mas eles deixaram para nós uma grande coisa importante. Deram para nós, melhor dizendo, os ensinamentos cristãos, católicos. Eu me recordo perfeitamente bem quando criança, sentado no chão da sala da casa da minha mãe, onde eu nasci, e meu pai ensinando a gente a rezar, às 6 horas da tarde. Crescemos naquele ambiente da roça com grande dificuldade. A gente saía às vezes cedo de casa para ir plantar ou para colher. E interessante é que tudo era muito simples, mas não faltava nada. Essa é a verdade. Ali, a gente trabalhando para ter o pão de cada dia, né? Na roça, pegando na enxada, pegando no pesado. Foi assim que meu pai e minha mãe nos educaram, nos criaram. Quando eu e meus irmãos fomos ter uma televisão em casa, o tempo já tinha passado. Foi lá por volta dos anos 70, final dos anos 70, foi que a gente viu pela primeira vez uma televisão. Não tinha televisão em casa e, portanto, havia mais tempo para rezar, mais tempo para fazer as coisas de Deus. A nossa vida era de casa para o campo, para casa, e os que estudavam ia para a escola, trabalhava pela manhã, no meu caso, trabalhava pela manhã e estudava à tarde. No início de 1986, eu comecei a ter um problema de saúde. Eu comecei a ter desmaios frequentes e os médicos não conseguiam descobrir as causas desses desmaios. Eu rezava e pedia a Nossa Senhora para que Nossa Senhora pedisse a Jesus a minha cura. Mas eu nunca pedi para ver nada. Eu apenas desejei estar curado, porque eu tinha 16 anos e tendo aqueles desmaios, às vezes minha mãe não queria deixar eu sair de casa, eu gostava de sair ali mesmo pela roça, na casa dos parentes, dos amigos, né?
E o tempo foi passando, indo para os médicos em Feira de Santana, também em Salvador, né? Eu me recordo de que para se fazer um exame em Salvador, eu precisei dormir lá em Salvador. Fiquei na casa do Belarmino. Um abraço para toda a família, pessoal de Lena, minha prima, que com certeza deve estar aqui também nos assistindo. E durante todo aquele processo de tentar descobrir o que eu tinha, eu também rezava. Porque Jesus faz um milagre, mas não é porque Jesus faz um milagre que você vai deixar de ir ao médico, né? Porque daqui a pouco vocês vão ouvir o testemunho de uma mãe que vai entrar conosco ao vivo, lá direto de Aracaju, né? E interessante é que nós que acreditamos em Jesus nos dirigimos a ele. Mas como a medicina foi deixada por Deus, a gente também utiliza dela. E eu fiquei quase 2 anos nessa peregrinação. Médico, casa, casa, médico. Bom, aí chega o dia 29 de setembro. Era uma terça-feira. Jamais eu iria imaginar, ou alguém pudesse imaginar, que uma coisa daquela natureza fosse acontecer. Eu, particularmente, jamais iria imaginar. Hoje eu escutei, inclusive, um testemunho de um irmão de São Paulo, de Franca, de São Paulo. Ele disse que nos anos 80, não sei se era 85, por aí, né? Acho que por aí. Ele disse que rezava no grupo de oração e ele escutava Deus dizendo que iria surgir não lembro a expressão que ele usou agora, sinceramente, sabe? Mas era alguém para ajudar na igreja, de nome Regis. Ele disse que achava até que era o vizinho dele que chamava esse nome. Bom, depois ele foi passando e aquilo desapareceu. E quando ele vai, descobre aqui o canal, né? Achei interessante as coisas que ele me disse. Um abraço para ele e para sua esposa. Então, naquela noite de 29 de setembro, que era uma terça-feira, eu estudava em Bonfim de Feira, que é um distrito de Feira de Santana, onde eu estudei por longos anos, fiz muitas boas amizades, tenho bons amigos lá, né? Muitos amigos. Tem o Paulo Negão, que é meu amigo, né? Mas eu falo negão não no sentido de racismo, não, porque ele sempre me chama de negão, né? Negão, cadê tu? Negão, cadê tu? E a gente... E eu voltava da escola naquela noite. Não estava rezando não, viu? Do contrário, eu estava sentado no ônibus, ao lado de uma professora, que inclusive eu namorava na época. Eu sempre, naquela época, era meio perigoso. Assim, nesse sentido, sabe? E a Priscilinha está aqui olhando para minha cara. E Poliana também, que é ciumenta. E ao descer do ônibus, estava eu e Celestino, meu colega de escola. Para mim, aquele dia foi tudo normal. Trabalhei pela manhã com meu tio, irmão da minha mãe, fazer um trabalho lá no campo. E na roça, né? Meio-dia, mais ou menos, eu saí de casa e fui para o ponto de ônibus, fui para o colégio, fiquei lá a tarde toda e voltava à noite, por volta das 7 horas da noite. E quando eu desci do ônibus com meu colega, eu comecei a não me sentir bem. Uma coisa estranha aconteceu, né? Coisa que eu nunca tinha experimentado antes. Não tinha visto uma situação daquela, porque eu desmaiava, apagava e caía. Naquele dia, eu comecei a sentir algo estranho nas minhas pernas. Mas eu não falei nada para o meu colega. Mas sabe quando você convive com a pessoa e a pessoa age de forma estranha, você percebe, e foi isso que aconteceu. Ele percebeu, e nunca esqueço, Celestino já não está mais entre nós, já é morto. E
Ele disse depois que ele começou a me ver andando, assim, como um bêbado, tá? Ou como alguém que tem aquela doença que deixa a pessoa tonta, né? Labirintite, pronto. Labirintite. Que deixa a pessoa andando meio para um lado, sei lá. E ele segurou meu braço e perguntou, ele usou essa expressão, cara, o que é que você tem? Como ele perguntou, eu senti que ele percebeu, eu digo, Celestino, eu não tô bem não, irmão. Não tô bem não. Tô sentindo uma coisa estranha aqui, sabe? Aí ele já sabia do meu problema e resolveu me convidar para a gente sentar no portão da escolinha. Essa escolinha existe no local até hoje. Ela leva o nome do meu pai, né? E ela levou o nome do meu pai. Meu pai era vivo ainda quando fizeram a ele essa homenagem, né? Meu pai era vivo. Porque normalmente o pessoal costuma fazer homenagem para o sujeito depois que morre, né? Mas nesse caso, né? O município fez a meu pai por todos os feitos que meu pai fez. Meu pai foi juiz de paz, né? Dentro do município e era um homem respeitado, né? Por todos. E lá naquela escolinha, eu sentei no portão da escola, comecei a sentir outra coisa estranha. Comecei a sentir falta de ar. Nunca tinha sentido aquilo também. O Celestino percebeu, eu usava um chapéu, né? E quando eu... Era até para ter pedido a minha irmã, Maria José, ela que guarda o chapéu, para ela tirar uma foto desse chapéu para eu mostrar a vocês aqui, sabe? Mas de repente ela pode estar assistindo e mandar e eu mostro aqui para vocês aqui durante a live, né? E quando eu comecei a ser auxiliado por ele, ele viu que eu não estava bem, não tinha melhora, ele resolveu correr até a minha casa, que da escolinha para casa fica o quê? Uns 200 metros, mais ou menos, 250. Uma hora eu vou ter que medir, né? Eu sempre tento fazer isso, mas não, a correria eu esqueço. Mas eu fiquei ali sozinho quando ele resolveu correr até a minha casa e chamar os meus pais. Veja bem, foi exatamente nessa hora que ele se ausenta que eu vejo uma pessoa vestida de branco, como uma religiosa, né? E eu não tive medo. Para mim, aquela pessoa que chegava é como se estivesse chegando alguém na minha casa aqui agora, entende? Não senti medo, não me assustei, nada. Eu vi uma pessoa chegar, parou à minha frente. Eu sei que, claro, depois de tudo, a gente percebe que Deus fez isso, né? Nosso Senhor fez isso, porque Nosso Senhor sabe que eu sou curioso, eu tinha que ter perguntado, tinha que ter feito várias perguntas. Mas eu não perguntei nada. Eu apenas vi e ouvi. E ouvi quando ela disse, eu vou te ajudar. Eu estava sentado no portão da escolinha, né? Mas quando o Celestino começou com o chapéu, né, me abanando porque estava sentindo falta de ar, eu recuei um pouco para trás e coloquei o meu braço apoiado no chão, porque eu fiquei com medo de desmaiar e bater a cabeça no chão. Então eu já fiquei ali já prevenido, como a gente costuma dizer. E quando essa moça aparece, eu permaneço na mesma posição ali, apoiado no cotovelo, no chão. Não no chão, no cimento, né? Mas quando ela diz que vai me ajudar, eu ponho a mão, eu olho, quando eu olho, coloco a mão para mim me levantar, aí também já é demais também. Eu não vou conseguir fazer. Peraí, gente. Eu mandei Priscilinha esconder o telefone dentro do guarda-roupa, porque deu um problema, eu não estou conseguindo desligar o telefone. Muito bem. Então, eu tento me levantar e quando eu olho, aquela moça que estava a mais ou menos 2 metros de distância, estava aqui perto de mim, sabe? Aí eu levanto a cabeça assim e vejo quando ela desce o braço direito e pega aqui no meu braço esquerdo. Tudo isso, humanamente falando, era para que eu mesmo me alertasse e... Poxa, como é que a senhora conseguiu me pegar assim? O normal seria isso, eu que me conheço. Mas não. Eu sinto que eu estou me levantando, né? Perdão, que eu estou sendo levantado.
eu, a partir dali, não faço esforço. O que aconteceu do portão da escolinha até o hall da escolinha, que fica do portão para lá para dentro, acho que uns 7 metros. O que aconteceu nesse intervalo? Não sei. Não sei o que aconteceu. Eu sei que eu só lembro que eu fui levantado, depois essa cena desses 7 metros se apaga. Eu não sei o que aconteceu. Mas lá no hall da escola, eu sinto que meu corpo ele está descendo, né? Meu corpo está descendo de algum lugar e eu começo a tentar me segurar em alguma coisa e toco no chão. Só isso. A partir daí, quando eu abro os olhos, eu já estou dentro de casa, porque o Celestino, meu colega, tinha chamado o pessoal de casa, que nem tiraram o carro da garagem. Eles vieram correndo, tinha lá alguns trabalhadores, pessoas que negociavam com meu pai, né, e tal, estavam lá. E todos, segundo as informações, correram até a escolinha, porque Celestino avisou que eu estava passando mal lá no portão. Só que quando eles chegaram lá, eu não estava no portão, eu estava lá dentro. O portão, naquela época, tinha sido quebrado, vandalismo, né? O portão estava quebrado. Por isso que eu sentei ali no portão. Né? Então, eles me encontraram lá, em outro ambiente, me levaram para casa. Ao reagir, eu perguntei e ninguém sabia dizer nada. Quando eu perguntei, o pessoal que estava no meu quarto começou a achar, assim, ninguém me falou claro, né? Mas começaram a achar que eu estava doido, porque eu estava falando aquilo. E começaram a sair do quarto. Quem estava na janela também saiu. Eu lembro que Vadé, né, Valdomiro, que é meu afilhado, né, que mora pertinho, ele estava lá. Tava os filhos de Dona Anita, né, comadre da minha mãe. Tinha o Celestino. Eu sei que o pessoal estava na janela. Quando eu olho, eu vejo esse pessoal lá. Mas quando eu falo isso, ele sai da janela. Quem estava no quarto saiu do meu quarto. Só ficou a minha mãe sentada, né, do meu lado esquerdo. E minha mãe disse: meu filho, você está falando de quê? Eu disse: minha mãe, eu vi uma moça lá, uma freira. Era uma freira. Mas eu falando na maior naturalidade. Aí, quando eu escuto minha mãe assim, meio desconfiada, sei lá. Acho que pensando assim, o que é que meu filho está falando, né? Mas você sabe como é mãe, ela sempre dá um jeitinho para acalmar os ânimos. Aí ela vai dizer assim, deve ter sido Nossa Senhora. Minha mãe disse essa frase. Não é que ela estava, digamos assim, que profetizando, né? Alguma coisa, não. Ela só disse, deve ter sido Nossa Senhora. E perguntou imediatamente, você está com fome? Eu estou morrendo de fome. Eu tinha almoçado 11 horas da manhã, 11h30, no máximo, eu acho. Então ela disse, eu vou esquentar a comida, vai tomar seu banho. Aí eu fui tomar banho, quando eu saio, o prato já estava pronto, prato feito, ali na mesa, eu comi. Eu precisava rezar um texto para completar meu rosário. Então eu pedi a benção à minha mãe, meu pai, e fui para o quarto. Fiquei deitado e rezando. Rezei o texto todo, mas nada daquela cena ficava na minha cabeça, assim, sabe, incomodando, não. Eu lembrava, mas tentando, quem foi? Quem será? Eu não sabia, não conhecia aquela moça. Aí vem, eu pego no sono, assustei umas 2 horas da manhã, e quando eu assusto, eu começo, aí eu falei, será que eu bati a cabeça no chão? Comecei a passar a mão na cabeça. Será que eu bati a cabeça no chão? E tive assim, uma espécie de alucinação? Veio esse pensamento. Aí veio o segundo pensamento. Será que foi irmã Aurenita? Quem é a irmã Aurenita? Irmã Aurenita é uma religiosa aqui de nossa arquidiocese. Ela é filha, né, dos saudosos senhor Áureo e dona Nita, compadres da minha mãe, vizinhos da gente. Ela viveu na Itália por alguns anos e foi transferida para cá. Não lembro bem a história, mas mais ou menos assim. Aí eu disse, eita, será que foi irmã Aurenita que veio visitar a mãe dela? Eu nem pensei, sabe, assim, mas o que é que ela teria fazendo lá no escuro? Não veio, só pensei, será que foi ela? Pronto. Ela disse, quando eu acordar, eu vou lá.
Aí, meu filho, assustei umas 5 horas da manhã. Levantei da cama e digo, vou lá agora perguntar pra dona Anitta se foi ela que estava aqui na casa, né? E aí, eu falei, 5 horas também tá pegar pesado demais, né? Ir na casa da dona Anitta, 5 horas da manhã. Aí fiquei ali, mexendo, né? Fogão de lenha, né? Fogão de lenha. Aí eu falei, eu lembrei esse detalhe essa semana, sabe? Eu gostava de acordar cedo para fazer café. Eu sempre gostei do meu café, né? Meu pai também fazia. Quando meu pai acordava primeiro, meu pai fazia. Se eu acordasse primeiro, eu fazia o café. Aí eu botei as madeiras, as lenhas para no fogo. Aí, quando eu vi que a coisa estava melhor, eu saí, deixei a porta cerrada pelo fundo da casa e fui para casa da dona Anitta. Quando eu cheguei na cerca, a casa dela ali a uns 50 metros, eu comecei a gritar, dona Anitta. Aí dona Anitta acorda, sei lá, abre a janela enrolada no cobertor. Essa cena eu lembro dela lá. Aí, sua bênção. A gente sempre pediu a bênção aos mais velhos. Sua bênção. Aí eu disse, irmã Aurenita teve aqui ontem de noite? Ela, não. Por quê? Digo, não, nada não. Virei as costas e fui embora. E quando cheguei em casa, eu digo, ixi, Maria, fiz besteira. Aí nem falei com minha mãe, Pio. Cheguei lá, fiz o café, né? O fogo estava aceso, já fiz o café, né? Eu deixei tudo organizado. 7 horas da manhã, meu irmão mais velho chegou para me trazer a Feira de Santana, onde eu tinha que mostrar um exame que eu tinha feito em Salvador. E aí, vamos embora. Não comentei nada com minha mãe. Só que quando o meu irmão chega lá às 7 horas, que a gente sai para ir para a cidade, para o médico, 10 minutos depois, chega a comadre da minha mãe querendo saber por que eu fui procurar a filha dela às 5 e pouca da manhã. Aí minha mãe disse, mas ele não me falou nada não? Eu disse, comadre, eu já sei. Olha, ele estava dizendo ontem pra gente, passou mal lá na escola, desmaiou, e quando chegou aqui em casa, disse que viu uma freira. Talvez ele pensou que foi sua menina. Pronto. Não, comadre, ela não esteve aqui ontem, não. Pronto. E o papo parou por aí. Eu vou para a Feira de Santana, mostro meus exames para o médico, ele abre, e ainda ele disse essa frase, bem assim, Pedão, não foi dessa vez não. Mas tem aqui, em Feira de Santana, um médico amigo, eu quero que você vá neste médico. Vou passar você este exame. Esse exame não foi feito não, viu, gente? Vou passar para você este exame, para você, porque ele está com um aparelho, ele falou o nome que eu não sei. Eu quero que você faça este exame. Aí me deu na requisição. Disse, não se preocupe não, que a gente vai descobrir o que você tem. Também naquela época, eu fui muito atendido por doutor Edinaldo. Um abraço para o doutor Edinaldo, né? Até pedi a minha irmã Maria José, que eu sei que ela está assistindo, que ela mande o link dessa live para o doutor Edinaldo, né? Mandou, foi? Aí minha irmã já mandou a foto. Mas aí tem que mandar para a Poli mandar para o Telegram, para eu pegar aqui. E aí, na saída do médico, eu disse, ô doutor, eu queria lhe contar uma coisa. Ele, o quê? Bem na porta, né? Eu me recordo que naquela época, já devia ter talvez algum computador, mas esses médicos que eu fui não tinha não. Quer dizer, aquela coisa tudo chique, que nem hoje, não tinha não. Tinha uma ficha, totalmente assim, ó. Botava o nome da pessoa, né? As moças lá, as atendentes, ficavam passando o dedo procurando o nome da pessoa na ficha, né? Então, a gente já entrava, o médico tava com a ficha na mão lá da gente. Aí ele com aquele papel na mão, aí ele me leva até a porta. Aí eu disse, doutor, eu queria te falar um negócio. Ele que foi, aconteceu um negócio estranho comigo ontem de noite. Isso era dia 30 de setembro, quarta-feira. Ele disse, o quê? Eu disse, rapaz, eu vi uma moça ontem de noite. Aí ele brincou e disse, mas você só viu uma? Eu vi centenas de moças. Eu disse, não, doutor, eu tô falando de uma coisa diferente, sabe? Eu vi uma moça que sumiu, apareceu e sumiu, pronto. Jesus me perdoe, mas eu ainda falei assim, um fantasma. É fantasma. Eu usei essa expressão doida, não vou negar. Aí ele olhou assim, mas por que você está me falando isso? Eu digo, porque tá estranho aqui o negócio. Eu já tentei de todo jeito descobrir, não sei. Aí tô pensando assim. Eu falei, o senhor não conhece? Presta atenção ao pedido que eu fiz ao médico. Não lembro o nome desse médico, mas lembro o nome do que eu vou falar agora. E esse que eu vou falar agora está vivo, graças a Deus.
Aí eu disse, o senhor não conhece um médico de gente doido, não? Ele, como assim? Sim, o médico examina a cabeça da gente para saber se tem algum parafuso fosco, qualquer coisa que provoque um negócio desse, porque eu vi. Eu tenho certeza, não estava dormindo. Não sonhei, eu vi, eu estava acordado, eu vi. Mas, não precisa. Eu digo, mas eu quero. Se o senhor conhecer um da sua confiança, eu quero. Aí ele vai e escreve, aqueles cartãozinho de visita, né? Ele bota Doutor Antônio e bota o telefone. Naquela época não existia celular. Eu vou no orelhão e disco, marco o exame com esse. Ele é psicólogo, não, psiquiatra. Doutor Antônio Ferreira, psiquiatra de Feira de Santana. O cara é bom. Aí eu marquei. Só que nesse intervalo, isso era quarta-feira, 30 de setembro. Dia 1º de outubro, quinta-feira, a mesma moça apareceu dentro da minha casa, na casa da minha mãe, no quarto das minhas irmãs. Aí tu espia só. Nesse dia, ela aparece, pede que a gente reze o texto em família, dá uma mensagem, pede que não seja divulgada e manda que eu vou ao encontro de um padre. Inclusive, o padre Menegildo, até o sobrinho dele estava lá pouco instante na cruz, rezando com a gente, o Ernesto, com a sua esposa, a doutora Solange, um abraço para eles. Eles sempre vão lá, né, família católica. O padre Menegildo era italiano, né? Era aqui de nossa arquidiocese, mas eu não tinha amizade com ele. A amizade que eu tinha com o padre Gerardo, um abraço para o padre Gerardo lá no Canadá. E quero pedir a bênção aqui ao padre Luiz Carlos, que está também nos acompanhando aqui na nossa live, ele que é da nossa arquidiocese aqui de Feira de Santana. E aí o padre Gerardo Laflamme, que era o padre da minha amizade, eu ajudava o padre no altar, todo domingo a gente saía da roça, ia para a Santa Missa, e eu ajudava o padre no altar. Gostava de ficar tocando o sino na hora da consagração. Como eu estava com problema de saúde, eu parava em frente, na hora de tocar o sino, eu vinha para frente do altar, gostava de ficar ajoelhado aqui embaixo, e eu olhava para Jesus, tocava o sino, e Jesus, tu pode me curar, viu, meu filho? A minha oração era assim, conversando com o Nosso Senhor, não tinha muita coisa não. Ele dizia, olha, o Senhor é amigo da gente, é nosso Deus, eu não quero bater na porta de ninguém não, porque só o Senhor pode curar, então, se o Senhor puder, o Senhor me cure, porque se eu merecer, né? Se eu não merecer, não tem problema não. Aí no outro domingo eu dizia, Jesus, me cure. Aí eu aprendi uma coisa, né? Mas eu mesmo botei na cabeça, eu digo, bom, eu vou pedir a Jesus, mas eu vou primeiro pedir a Nossa Senhora. Porque aí ela vai me ajudar, porque ela é mãe. Eu já tinha lido a Bíblia, né? Lia o milagre do vinho, eu digo, bom, se ela se preocupou com o vinho que faltou, mas com minha saúde aqui a preocupação vai ser maior. Depois eu vou aproveitar esse embalo aqui, viu? Pronto. Então, aí a partir daquele dia, não sei quando foi esse pensamento meu, eu rezava diante do Santíssimo e dizia, Jesus, pela Imaculada Conceição de sua mãe, eu vim aqui lhe pedir para o Senhor me curar. E dizia, Nossa Senhora, assim como a senhora intercedeu para o milagre do vinho, interceda para a minha saúde. Mas o tempo foi passando. Eu nunca fui ter paciência não, sabe, irmão? Sempre fui um caba meio esquentado. Não vou negar. Mas aí, chega esse dia e acontece esse fato. E o padre Gerardo não sabia de nada. Aquela moça mandou procurar o padre Hermenegildo. Eu escutei, fiquei na minha. Quando ela desapareceu, eu disse, gente, vocês viram? Porque na primeira aparição, eu estava sozinho. Meu colega saiu e ela aparece. Na segunda, eu não estava só. Estava minha mãe, algumas das minhas irmãs. Aí eu disse, gente, vocês viram? Ela estava aqui, vocês viram? Aí todo mundo olha pra minha cara, parecendo que o mundo se acabou. Não viu não. Aí pronto, eu danei a chorar. Eu tô doido. Porque não é possível que eu tava ali vendo e elas a 2 metros dizer que não viu nada, e aquilo foi uma confusão para minha cabeça. Aí chega o dia 3 de outubro, um dia de sábado como hoje, ela aparece pela 3ª vez. Eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora das Graças, bem tamanho dessa Nossa Senhora grávida aqui, sabe? Essa pequenininha, não dá para vocês verem não, parece. Aí, é mais pequenininha. Então eu colocava em cima da mesa ali e a gente ficava rezando o texto. Aí naquele dia, de sábado, minha mãe foi para casa do meu irmão João com minha irmã Valdeci. E Valdeci estava grávida de Cláudia, minha sobrinha, né? Que já é mãe hoje, né? E foram cedo para lá, tomaram café por lá, etc.
que é ali pertinho, né? Na roça, todo mundo morando perto. Aí eu chamo minhas irmãs, eu começo a rezar o texto, aí vem minhas irmãs que estavam em casa, as que estavam, rezar comigo. Eu tô lá sentado, rezando. Aí eu escutei uma voz chamar pro meu nome, mas eu estava concentrado na minha oração. Escutei o meu nome ser chamado, mas eu não identifiquei. Tudo é uma permissão de Deus, só pode. Aí eu disse, epa, chegou alguém aí, vai lá ver quem é. Porque no lugar que eu estava, era mais fácil que a minha irmã que estava na ponta lá da mesa fosse, porque era bem mais fácil para ela sair. E eu que estava aqui meio preso, estava mais complicado. Então ela vai, abre a porta, não tem ninguém. Ela volta e diz, acho que não tem ninguém não. Aí eu não levei a sério, continuamos a rezar. Escuto de novo. Ela vai novamente, só que quando ela vai, ela abre a porta de novo e ela vê a minha mãe e a minha irmã Valdeci vindo da casa do meu irmão, né? E ela volta e diz, deixou a porta aberta, já que ela viu minha mãe vindo na estrada, né? Ela deixa a porta aberta e diz assim, é manhã que tá vindo com Cici, Valdeci, né, que a gente chama Cici. É manhã que tá vindo com Cici. Pronto. Eu achei que realmente foi minha mãe que tinha gritado meu nome, alguma coisa, sei lá. Menino. Aí minha mãe chega, senta, fica lá fora. Vem andando, né? Pra descansar as pernas. Minha irmã barriguda para ganhar neném, sentou ali para descansar. A gente já estava lá no meio para frente do terço. Acredito ali, chegando no meio. Aí eu escuto de novo. Quando eu escutei pela terceira vez, aí eu disse, sabe, eu levanto e peço a minha irmã, fica aí. Aí eu saio com dificuldade, mas eu vou. Quando eu saio, elas perceberam que, não sei o que foi que eu fiz de estranho, não sei qual foi a reação que eu tive, que elas acharam estranho. Então eu fui e elas vieram atrás de mim. E eu disse, é a moça, é a freira, eu dizia. Sabe, aquela coisa de você ser atraído com uma força que está te puxando para fora de casa, foi isso que eu senti. Aí quando eu chego na porta da varanda, olho aqui minha mãe, primeiro eu vejo um clarão lá onde está a cruz. E aqui do meu lado direito está minha mãe e minha irmã sentada. Eu disse, gente do céu, vocês não estão vendo não? Olha para lá. O quê? Pronto. O quê? Mas uma luz, parecendo que o dia tinha clareado. O sol voltou de novo. Eu vendo aquela clarão. Eu nasci naquela roça. Mas como explicar um negócio daquele? Não tinha energia elétrica naquela época. Aí minha mãe levantou, minha irmã levantou, eu digo, é a moça, é a freira, ela tá me chamando, eu vou. Pensa. Eu poderia dizer assim, ó, quem vai comigo? Vamos lá. Até com medo disso. Eu nunca fui ter medo de nada, não. Eu sou um cabra meio doido. Eu vou mesmo em frente e acabou. Aí, eu tô falando em relação a isso, não. Qualquer coisa. Eu nunca fui de ter medo. Engraçado. Aí eu peguei e fui. Saí mesmo pra ir. Aí juntou, menino. Não sei quem foi das minhas irmãs até hoje. É outra coisa que eu queria saber, né? Quem foi a minha irmã que disse essa frase. Ah, minha Nossa Senhora, será que Pedro tá querendo se matar? Ah, que conversa. Quer se matar, criatura? Porque eu estava doente e não ficava bom. Os médicos não descobriram. Achou que eu estava querendo me jogar lá num barreiro de água lá. Digo, ô, coteado. Logo quem? Eu, Pedro Reis, sou doido não. Eu digo, mas me solta, não tem nada disso. A moça tá lá me chamando. Não tinha jeito. Eu era magro. Se fosse hoje, eu saía arrastando todo mundo. Mas não. Eu magrinho, feito um palito, juntou a mulherada toda, um pega na perna no braço. Quem disse que eu saí da unha daquela mulher? Pronto. Aí minha irmã, grávida, começou a chorar. Pedro, pelo amor de Jesus, não vai não, fica aqui. Ninguém tá vendo nada. O que tu tá vendo? Eu digo, uma moça, a luz, a moça tá me chamando. Eu sei que ela tá me chamando. Mas não tinha jeito. Meus irmãos, de repente, a minha irmã dá um grito e disse, soltem o Pedro. Aí minha mãe disse, oxe menina, tu perdeu o juízo? O que foi? Minha mãe, solte, pelo amor de Jesus. Pedro tá vendo alguma coisa. Mas tá vendo o quê? Eu vi uma luz descer do céu, bem lá, uma coisa estranha, não é normal. Deixa, ele tá vendo alguma coisa. Olha, me arrepio. Aí lá vai. Me soltaram. Ô, menino, quando me soltou, eu saí em disparada. Mas eu vejo que alguém está vindo atrás de mim, correndo. Mas eu não olho para trás, né? Até que segurou na riata da minha calça e eu olhei, era minha irmã, era assim. Eu fui andando pelo caminho que ia exatamente para esse barreiro, para esse reservatório de água. Mas quando chega no ponto determinado, que a luz está aqui, eu saí do caminho
Entrei dentro do mato, um mato ralo, e fui andando e pensando, o que eu vou falar? Aí eu olhava, só aquela luz, mas eu não via a pessoa. Aí quando eu cheguei perto, uns 8 metros, a luz sumiu. Apagou, que ficou uma escuridão, um breu. Aí eu comecei a olhar, sabe, aquela decepção. Eu estava sendo puxado e de repente desapareceu. Aí eu comecei a olhar para um lado, olhar para outro. Aí quando eu pensei em voltar para casa, eu girei o corpo na direção da casa e senti aqui, por cima do meu ombro direito, um clarão como se fosse um relâmpago. Eu só fiz um olhar aqui por cima do ombro e vejo lá a mesma luz, clareando tudo, e aquela moça, de mãos postas, com o texto na mão, pisada sobre uma nuvem, eu acho que é a nuvem mesmo aquele ali, uma nuvem branca, pisada, descalça, eu vejo vendo os dedos, a ponta dos dedos dos pés, as mãos, eu vejo as mãos postas, o texto aqui pendurado nas mãos, o cabelo. Bom, eu vejo de longe, mas dá para ver um cabelo preto. Mas é um preto, que não é o preto, por exemplo, do cabelo que eu estou vendo aqui das meninas. Não, não. Não é esse preto. É uma cor preto que nunca vi. O branco da roupa dela, o azul, também nunca vi nem aquele branco e nem aquele azul. Os olhos dela, nunca vi ninguém. A cor da pele. Como é Nossa Senhora, Pedro Regis? Digo, é clara. Mas clara como? Você bota aqui 5.000 pessoas claras e não vejo a tonalidade de pele em ninguém. Compreende? Eu poderia dizer assim, não, parece, não vou dizer nada que se eu disser eu estou mentindo. Não vou mentir. Nunca vi aquela tonalidade de cor, de pele em ninguém. O negócio é divino mesmo. Caprichado. Nosso Senhor fez no capricho, para ser mãe dele. Aí lá vai eu, ó, com as mãos assim para baixo, andando devagarinho. Aí nessa hora o coração começou a bater forte. Eu senti o coração bater aqui na goela, ó. Aí eu pensando, o que eu vou falar com ela? Eu pensando, o que eu vou falar com ela? Nessa hora, eu não sabia mais o que pensar. Não, mas não tinha que pensar nada. Eu fui dar uma parada ali, menino, eu senti como que uma mão viesse aqui, por trás, né, por trás, 2 mãos, e botasse no meu ombro. Senti aquele peso, eu só fiz descer igual uma jaca do pé. Pá! Eita, tombo no chão. Tum! Aí eu pensei, me quebrei todo. Eu pensei, tá, quebrou foi tudo. Eu pensei na hora. E eu ali ajoelhado, ainda botei o joelho assim, ó, e ficava mexendo, de um lado para outro. Não doía. Acho que Deus permitiu, né? Eu pensei a besteira, nossa, eu vou te mostrar. Não doeu nada. Aí fiquei ali. Não falava nada, mas escutei perfeitamente quando ela disse, não tenha medo, mas uma coisa suave, uma docilidade, porque a gente fala com aquela brutalidade, né? Às vezes a gente até na calmaria fala assim meio coisa. Nossa Senhora, aquela docilidade, né? Não tenha medo. Mas por que ela disse que não tinha medo? Para não ter medo. Se ela sabe que não tem medo de nada. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando ela diz, não tenha medo, não é que eu estava com medo de estar ali na presença dela. Meu medo era de, ó, cor da cabeça, cor do capeta. Ela sabia. Então ela vai dizer, não tenha medo. Eu sou, aí se identifica, eu sou a mãe de Jesus. Aí eu olhei, senti, quando ela disse, sou a mãe de Jesus. Imagine aí, a coisa mais estranha que eu falo, contando a história das aparições de Anguera, é isso que eu vou falar agora. Quer dizer, eu falo, eu nem queria nem falar, mas eu falo assim mesmo. A coisa mais estranha que eu possa falar é o que eu vou dizer agora a vocês. Quando eu escutei ela dizer, sou a mãe de Jesus, eu senti, eu me senti dentro de mim. Olha que coisa doida de falar um negócio desse. Oxe, Pedro, como é que é? É como se eu sentisse meu corpo físico aqui e minha alma ao mesmo tempo. Ou seja, eu senti um choque na minha alma. É assim que fala? Quem é que sabe se é assim que fala? Eu só sei que a única explicação que eu tenho para dizer daquele momento é isso que eu digo. É estranho, mas eu tenho que falar. Eu não sei se é impossível uma coisa dessa, mas eu senti a minha alma estremecer dentro do meu corpo físico. É como se eu sentisse em segundos essa separação. Não, para se separar, você morre. Não é questão de morte. É um balançar, né? Dentro do... como meu corpo, o recipiente, a alma balançar dentro do corpo. Quando eu sou mãe de Jesus. Senti minha alma estremecer. Quer dizer, não sei se foi alma. Senti um negócio lá estremecer. Deve ter sido a alma. Aí
Olhei para ela, eu olhava assim, sabe? Sabe como é olhar por baixo assim, sem coragem de encarar no olho? Não é que eu tinha coragem não tinha coragem de encarar, eu tinha vergonha de olhar nos olhos dela. E pensa no olhar bonito, viu? Ave Maria. Aí eu olhando assim por baixo, todo desconfiado, mas eu olhava porque eu queria ver aquele rosto, sabe? Quando ela aparece, uma coisa extraordinária. Se eu pudesse, eu ficava, não precisa falar nada não. Fica aí que eu dou uma olhadinha de 5 segundos, já tá bom. Entende? Que a beleza de Nossa Senhora, a humildade dela já encanta. E ela sorrindo vai e diz isso. Eu sou a mãe de Jesus. De hoje em diante estás curado. Volta aqui todo sábado e eu voltarei e darei mensagem de paz, de amor e de conversão para a humanidade. Ó, meus irmãos, eu fiquei quase 2 anos. Eu não gosto de contar esse pormenor aqui, que eu fico emocionado, sabe? Mas eu fiquei quase 2 anos, para cima e para baixo. E com essa frase dela, de hoje em diante estás curado. Acabou. Nunca mais. Nunca mais eu tive nada. Eu sei que eu não sou digno de nada disso. Isso aí eu tenho consciência. E sei também que, como eu disse há pouco instante atrás, para os peregrinos que estavam na cruz com a gente, eu dizia, se eu pudesse, eu diria para Nossa Senhora, se pudesse, eu posso. Se eu tivesse coragem, mas eu não tenho. Para isso eu não tenho, não. Eu diria, não apareça mais aqui, não. A gente não merece a sua presença. Porque Nossa Senhora veio para ajudar a gente. Ela veio para nos socorrer. Isso eu tenho consciência. Então, a partir daquele dia 3 de outubro, até hoje, eu nunca mais tive nada. Os desmaios desapareceram. Não foi uma cura pela metade. Nossa Senhora disse, de hoje em diante estás curado. E a partir daquele momento, até aqui agora, quase 35 anos depois, tirando apenas 19 dias, porque de hoje é 19 dias, completa 35 anos, que ela apareceu a primeira vez. A partir daí eu não tive mais nenhum sintoma daquilo que eu sentia. Só que eu não sabia que era Nossa Senhora. Eu ficava com medo de estar sendo enganado por mim mesmo. O primeiro pensamento foi esse. Eu não pensei que pudesse ser o demônio para me enganar. Não, não. Esse pensamento veio depois. Mas o primeiro pensamento foi. Porque, primeira aparição, eu estava só. Então, eu confundi achando que poderia ser uma pessoa. Inclusive a filha da comadre da minha mãe. Na segunda aparição, eu não estava só. Então, primeira aparição, eu achei que poderia ter sido uma alucinação. Na segunda, eu comecei a desconfiar que estava doido. E na terceira, eu tive certeza que estava. Sabe o que é você ter certeza que ficou doido? Eu tive naquele dia. E eu fiquei, sinceramente, apavorado com esse pensamento. Porque como seria a minha vida a partir dali? Eu pensava, não pensava ser Nossa Senhora, mas ela disse. Depois que ela desaparece, ali naquela terceira aparição, eu volto para casa em prantos. Não conseguia falar de jeito nenhum. Eu fiquei mais de 5 minutos sem conseguir falar. Eu lembro de uma frase que meu pai disse. Meu pai disse uma frase interessante. Quando eu cheguei, que consegui falar, eu disse, ela disse que é Nossa Senhora. Aí todo mundo, o quê? Não, 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 não. Ela não disse que é Nossa Senhora. Ela disse, eu sou a mãe de Jesus. Eu disse assim, de supetão, né? Ela disse que é Nossa Senhora. Mas eu queria dizer a frase que ela disse. Aí eu me corrigi e disse, não, Nossa Senhora que a gente chama, né? Ela não disse Nossa Senhora, ela disse, eu sou a mãe de Jesus, que a gente chama de Nossa Senhora. Aí meu pai, que era um homem de silêncio, mas de uma grande sabedoria, ele ficava observando, sabe? Ele não gostava de ficar. Ele chegava lá, ficava sentado num cantinho ali da garagem, os peregrinos iam chegando. Se alguém fosse falar com ele, ele conversava a tarde todinha. Mas ele não era
muito de chegar para puxar conversa, não. Sabe? Agora, se você chegasse, Ave Maria, e fazia amizade com os peregrinos, e levava para a roça, e dava abóbora, e dava machixe, e dava feijão, e dava milho, e dava mel, e pronto, ele fazia os peregrinos, ele fazia amizade, pronto. Não, vem cá outro dia. O pessoal ia lá para rezar, fazia amizade com ele e chamava para ir. Vem cá outro dia, vem comer uma galinha aqui, comer uma galinha. Vem buscar milho na época, né, de feijão, vem buscar feijão maduro, aquela coisa toda. E aí, meu pai disse aquela frase. Bom, quando eu falei, né, meu pai disse, bom, agora eu vou falar. Eu não falei nada a semana toda. Terça-feira, tu falou que viu essa moça. Quando foi quinta-feira, tu falou que viu de novo. Hoje tu viu de novo e essa moça disse para tu que é a mãe de Jesus. Pronto, tá resolvido. Tá resolvido, ele disse. Aí todo mundo, como assim? Bom, eu mesmo tava pensando que era coisa da tua cabeça, que tu tava doido. Eu não falei nada, mas eu ficava pensando. Passei a semana todinha preocupado pensando. Mas se tu tá dizendo agora que ela disse que é Nossa Senhora, mãe de Jesus, e que tu tá curado, a prova tá aí. Se tu ficar curado, se tu não tiver mais um desmaio, contando daqui a 5 dias, é Nossa Senhora mesmo, pronto. Acabou a história. Dizer, meu pai, aquele homem silencioso, saiu com essa palavra sábia, né? E aquilo foi um abalo grande para minha família toda. Eu não queria que ninguém soubesse, porque eu não acreditava que fosse Nossa Senhora. Então eu disse, não quero que ninguém saiba, não falem para ninguém. Mas você sabe, né? Aí minha irmã chegava para a prima e dizia assim, eu vou te contar uma coisa, mas tu não conta para ninguém não. Pedro viu uma moça e a moça falou que é Nossa Senhora e que ele está curado, pronto. Aí certamente a minha prima, a vizinha, dizia, olha, a irmã de Pedro foi que me contou, mas pediu segredo, viu? Tu não conta não. Aí meu amigo, não teve jeito. Aí começava dia de sábado, chegava as velhinhas lá da roça com tecido na mão. Oxente. E Nossa Senhora vai aparecer hoje? Vai? E que Nossa Senhora? A gente já sabe que Nossa Senhora tá aparecendo para Pedro. Aí pronto. Isso virou, sabe? Naquela fofoquinha entre as comadres, né? Menino, pense. Mas aí não tinha jeito. As pessoas começaram a saber. Alguns começaram a confundir. Como eu disse hoje, tinha pessoas que chegavam e queriam beijar minha mão. Epa! Alto lá, vamos parando com isto. Eu não queria. Primeiro, eu nem sabia que era Nossa Senhora. Ela disse que é, mas eu tinha que ter certeza. Aí eu volto para o doutor Antônio. Eu marco e vou. Marquei ele por telefone. Quando eu vou, já tinha acontecido a segunda e a terceira aparição, né? Talvez acho que até a quarta. Então eu vou a esse psiquiatra. Depois, alguns anos depois, eu fui analisado também por um padre, que é psicólogo. Depois, a igreja, eu vou falar daqui a pouco sobre o que a igreja acha. Vai ter aqui um testemunho, um padre. O padre não vai estar ao vivo, mas é uma gravação dele, um padre que vocês conhecem. Mas agora, para não deixar a Viviane, né, lá de Aracaju, com sua filha Vivian, muito tempo, né, esperando, ela já está lá aguardando, eu já enviei o link para ela, eu já vejo aqui na plataforma a mãe e a filha com Nossa Senhora no meio ali, né? Então eu vou chamar lá, direto de Aracaju, essa mãe que está ao lado da sua filha, para que ela diga exatamente o que aconteceu. São muitos testemunhos, tá? São muitos testemunhos de pessoas que ficaram curadas, de coisas que aconteceram aqui, né? Tem um testemunho interessante da Carmen, né? Carmen está assistindo a gente, certamente lá em Nova Soure, da filha da Carmen, que precisava fazer um transplante de medula que custava $200 mil naquela época. Trabalhava no salão, lá no Salvador, perto da Igreja Nossa Senhora da Luz, bairro Pituba. E ela, um dia lá dando os tratos lá, nos cabelos de alguma peregrina de Anguera, ela foi falar da menina
que estava com esse problema, e a pessoa disse, olha, por que você não vai em Anguera? Eu nem sabia o que era isso. Resumindo, a Carmen veio para cá pedir a Nossa Senhora. Eu não entendo desse negócio, parece que tem uma taxa que estava lá precisando ser regularizada, porque aí se chegasse àquele ponto, era a cura. E a menina ficou curada, né? A Dai. Mas vamos para Aracaju. Um abraço para o povo querido de Aracaju, que está nos acompanhando agora. Eu vou fazer aqui o chamado, vou abrir aqui. Já estou aqui com a Viviane e com a Vívia, que é sua filha. Deixa eu abrir aqui o microfone. Tá me ouvindo? Boa noite. Tô sim. Boa noite. Peraí, eu acho que o teu microfone deve estar fechado. Deixa eu ver o que é que houve. Espera lá. Vê se você está me escutando, mas eu não estou te escutando. Tá me ouvindo? Tô ouvindo você, Pedro. Mas eu não te escuto. Vê se o teu microfone não está fechado. Espera lá. Não, tá aberto. Para não cair o celular da É. base. Peraí. Tá aberto, tá normal aqui. Não te escuto ainda. Será que não vamos conseguir o contato com ela? Obrigada. Ainda não te escuto. Espera lá, meu pai. Tá normal. Vamos fazer o seguinte, peraí, deixa eu remover. Pronto, deixa eu voltar de novo. E agora? Fala aí alguma coisa para eu ver. Tá normal. Boa noite. Peraí. Tô te ouvindo, tá normal aqui. Ah, pronto. Eu que fiz aqui a mazaropada. Eu que me atrapalhei. A culpa foi minha. Que o meu microfone que estava... É porque quando eu vou fazer com alguém, eu tenho que apertar um trem que tem aqui. A gente que é da roça não sabe muitas coisas, vai aprendendo, né? Vamos lá. Pronto, O acho que Espírito aí dá Santo vai para... ensinando pra gente. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tranquilamente. Pronto. Primeiro, deixa eu te agradecer, Viviane. Viviane... Bom, deixa ela falar que é melhor, né? Porque eu lembro... Acho que quando você veio agora a primeira vez, talvez tu tinha idade da tua filha? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Não, eu tinha 14 anos. Era... 14 anos, pronto. Então, hoje ela é em mãe 1995. dessa bonequinha que está aí do lado dela, botando a velhinha para Nossa Senhora. Eu soube que você fez a primeira comunhão, né? Um dia desse aí, eu vi as fotos, uma beleza. Bom, Viviane, eu queria que você contasse aquele episódio que aconteceu. Eu quero abraçar aqui o Embley e o Silvio em Aracaju, né? Que quer dizer, foi um momento que eu tive de missão em Aracaju, lá no Colégio Dinâmico. Foi no Dinâmico, não foi? Foi no Dinâmico. No Dinâmico, foi no Colégio Dinâmico. Ana, né? E no final a gente resolveu isso, Nossa Senhora apareceu. Aconteceu uma coisa que na hora da aparição, não sei o que é que acontece cá fora, e o Silvio e o Emily foi que me relataram, né? Naquela época. Então eu queria que você contasse aquele fato do exame de antes, e depois você voltou para Esquipanguera e veio de novo pedir Nossa Senhora, o que aconteceu? Conte com as suas palavras, fica mais fácil. Fique à vontade, amiga. Então, eu tive Vívia, né, e foi uma gravidez, assim, muito desejada e muito almejada. E com 1 ano e 9 meses, eu descobri que ela estava com uma massa, né, eu fui para uma consulta de rotina, a Vívia tinha, assim, todos os exames, todas as consultas em dias, ela não estava tendo nenhum sintoma, ela não sentia nada. E em outubro de 2014, nessa consulta de rotina, eu já dei entrada no internamento dela. A gente passou 15 dias internadas, porque câncer, assim, não se espera, não se brinca, e era algo novo, inusitado. O exame de outubro, que eu tenho ele aqui, diz assim, né, que era uma massa... Estou lendo aqui porque está aqui comigo o exame, né? Ele está dizendo assim, uma massa com hipocôndrio e flacônio esquerdo, de formação expansiva heterogênea, medindo de 11,1, 8,4, 6 centímetros, com volume de 3,29 centímetros cúbicos. Então, assim, os médicos começaram a fazer um monte de estudo, porque quando é algo novo na medicina, aí todo mundo se interessa. Então, o Vivian se tornou um foco de estudo naquela época. Eu estava afastada, eu conheço o Pedro Regis desde que eu tinha 14 anos. A minha fé sempre foi, assim, imensa, o meu carinho por Nossa Senhora. Eu sou consagrada a Nossa Senhora através de Anguera, né?
E eu sempre tive devoção à Nossa Senhora e sempre tive carisma e amor por criança. Então, eu não entendia naquele momento tudo que estava acontecendo na vida da minha filha. E aí, ela começou o tratamento no próprio mês de outubro, né? Fez o tratamento em outubro, novembro. Eu fui liberada dia 31 de dezembro para passar a virada de ano em casa. E quando foi dia 2, eu voltei para o hospital. Só que ela não reagia bem aos tratamentos da quimioterapia. Ali ela já tinha passado por todo tipo de reação, né? Foi muito difícil, porque quando a gente está com a virose, todo mundo dá palpite, né? Tome chá de limão com mel, tome própolis com agrião, e com câncer não é diferente, não, né? A gente cria um monte de desavenças, porque as pessoas querem opinar, querem dizer o que fazer, e a igreja protestante chegava assim, né? De arrastão. Então, era pastores e pastores indo no hospital, fazendo oração, e eu naquela coisa que eu dizia assim, meu Deus, eu não consigo, eu não tenho porquê, né? Eu quis ter essa menina, eu planejei ter ela, e agora o Senhor está me pedindo ela de volta, e como vai ser? Então, assim, quando foi no mês de janeiro, que foi um dos meses mais difíceis, era o mês do meu aniversário, né? Eu planejei ter Vívia e planejei ter ela no mês do meu aniversário. E quando foi em janeiro de 2015, que eu já tinha dado início ao tratamento, e que ali eu já estava totalmente sem fé, porque o tumor, como disse aqui, o exame ele era de 11 centímetros. Então, os médicos diziam assim, né? Se 2 centímetros é grande, imagine 11 centímetros numa barriguinha de uma criança que tinha completado 2 anos. E ela não estava reagindo ao tratamento. Foi quando Silvio me ligou, e Valério, né, são 2 amigos, dois anjos que Deus colocou assim na minha caminhada de peregrinação para Anguera, e disse, Vivi, Pedro Regis vai vir para o Dinâmico. E aí eu digo, eu vou porque eu quero pedir a Pedro Regis, para Pedro Regis pedir a Nossa Senhora, porque eu me senti indigna de pedir diretamente a Nossa Senhora. E quando chegou nesse dia, né, eu estava na clínica, a gente foi tentar fazer a químio, não conseguiu pegar a veia dela. Normalmente, quando o médico não consegue pegar a veia, tem que vir um cirurgião. O cirurgião nesse dia não foi, então não teve como pegar a veia safena, que vai direto para o coração. E aí, o que aconteceu? Eu acabei que, na época, meu marido estava vivo, né? Ele hoje está falecido. Ele disse, não, você não vai. Aí eu digo, eu vou sim, porque Pedro vai pedir a Nossa Senhora, e eu tenho certeza que Nossa Senhora vai me conceder essa graça. Eu preciso pedir a Pedro Regis, eu preciso olhar para Pedro e pedir a Pedro, para Pedro falar com Nossa Senhora. E aí eu fui lá pro Dinâmico, brigando com meu marido, brigando com minha mãe, brigando com todo mundo, porque as pessoas não queriam que eu saísse, porque o CA, ele faz com que a criança ou a pessoa que está doente, né, diminua a imunidade. Então, assim, as pessoas em si fazem mal, a pessoa que está com a doença. E eu briguei com todo mundo nesse dia, e eu quis ir para lá pro colégio, eu fui, era um local aberto, claro que tinha muita gente. E nesse dia eu cheguei para Pedro, peça a Nossa Senhora por mim. Aí eu disse, Pedro, Nossa Senhora vai aparecer. Aí Pedro, eu não sei, minha filha. Aí eu olhei para ele assim, eu estou desesperada, Pedro. E aí, Pedro, vamos rezar, vamos rezar. E aí eu fiquei atrás no dia, né? Eu não gosto de ficar na frente, eu sentei atrás. E aí Silvio disse, Vivi, vem cá para frente. E ele pegou uma cadeira e me colocou lá na frente. Nesse dia, assim, foi um dia que eu me lembro muito bem, porque foi um dia realmente assim, que eu sabia que Deus ia, que eu ia estar ali perto de Pedro, e eu sabia que ia ser um caminho para chegar mais perto de Deus através de Nossa Senhora. E aí Silvio foi e me colocou lá na frente. Tinha uma mesa na frente, né? Colocou Nossa Senhora, colocou, e a gente rezando. E na hora da Salve a Rainha, foi engraçado porque, assim, Pedro estava virado lá para frente da mesa, para frente do local que tinham colocado a imagem de Nossa Senhora. E Pedro meio que levitou, né? Foi virado por uma força que eu percebia que não era a força de Pedro Regis, não era Pedro Regis ali, porque como se ele tivesse entrado em transe, né? E aí, quando ele caiu em direção a mim e a Vivian. Ele já não estava mais em direção à mesa. E aí, naquele momento, Nossa Senhora apareceu. E eu me debulhei, fiquei em lágrimas, em choque, eu não sabia o que pedir. Eu digo, Nossa Senhora, eu pedi a Pedro Regis, mas por favor, esconde Pedro Regis. Então era ele lá, né, escrevendo, né, vendo, e eu olhava para ele e eu só fazia, tinha pena de mim, tinha dó de mim. Ô, minha Nossa Senhora, escuta, eu pedi a Pedro para falar com a senhora. E aí Nossa Senhora deu uma mensagem, né? E quando Pedro ia lendo a mensagem, que eu vou pedir licença aqui e vou ler para vocês, aí ficaram 2 frases da mensagem na minha cabeça. Eu vou ler a mensagem que foi do dia 15 de janeiro de 2015.
que fala assim: queridos filhos, não recueis. Deus está no controle de tudo. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Não cruzei os braços. Quando tudo parecer perdido, a vitória de Deus acontecerá. A humanidade beberá o cálice do sofrimento, mas depois de toda dor, vereis a transformação da terra. O Senhor preparou para vós aquilo que os olhos humanos jamais viram. Coragem. Eu conheço cada um de vós e rogarei ao meu Jesus em vosso favor. Alegrai-vos, pois tendes um lugar especial em meu imaculado coração. Rezai. Aproximai-vos do confessionário para receberdes a misericórdia do meu Jesus. Deixai que ele cure as feridas provocadas pelo pecado em vossas vidas. Enchei-vos do seu amor e amai vossos irmãos. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Avante sem medo, esta é a mensagem que hoje vos transmito. Então, quando ele terminou de ler essa mensagem, automaticamente eu tentei, né, chegar o mais perto possível dele, e aí eu fui para ele e perguntei: Pedro, Nossa Senhora disse que o amor é mais forte que a morte, minha filha vai morrer, porque só me veio naquele momento a palavra que o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Eu digo, pronto, eu sou pecadora, né? E aí minha filha vai morrer, e mesmo assim, aí eu fiquei desesperada. Ele disse, não, minha filha, tenha fé. E aí eu saí dali dizendo assim, não, eu sei que Nossa Senhora me ouviu, eu sei que Nossa Senhora me escutou, eu sei que Nossa Senhora ouviu minha oração, eu não sei rezar, eu não sei pedir, eu me sentia indigna, eu me sentia pecadora, eu não me sentia assim, né? Digna nem de estar ali naquele momento. E aí, a partir daquela semana, toda semana, porque tudo começou com uma ultrassom. E aí, toda semana eu ia fazer a ultrassom, porque eu dizia, não, essa massa vai sumir, esse tumor vai sumir. E aquele tumor, aquela massa estava ali, eu desesperada, meu Deus, eu preciso de um milagre na vida da minha filha, eu não quero ver minha única filha, que eu tanto desejei, morrer. E aí, quando foi no dia 29, né, na coroação, Vivian ia fazer um exame, e Nossa Senhora deu uma outra mensagem, e ela foi fazer nesse exame a cintilografia com MIBG, e nesse exame, né, deu que tinha voltado, né, aqui está ele, eu vou ler aqui também, que outro exame que não foi ultrassom, dizia assim, né? 2 áreas aparentemente hipercaptantes no lobo direito hepático, projeção da transmissão dos segmentos, não sendo excluído a possibilidade de lesões tumorais de origem neuroendócrina. Deste modo, fica a critério do médico a correlação com a ressonância magnética. E aí eu fui para o médico e disse, doutor, eu não entendo porque minha filha tirou o tumor, né? E aí tá lá dizendo que ainda tá lá com as massas. Aí eu cheguei, ele olhou para mim, Viviane, você fala tanto nessa Nossa Senhora de Anguera, você fala tanto que Nossa Senhora já curou sua filha, e aí você vem me perguntar. Aí eu olhei para ele assim, aí eu cheguei e disse, não, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito porque quando Nossa Senhora... Aí perguntei para Pedro, na época eu tinha o telefone pessoal de Pedro, você falou que era para confiar, e aí? Aí, quando a Cabelo chegou, você sabe qual é a diferença entre graça e milagre? Aí eu parei, eu digo, não sei qual é a diferença, não. Pedro, sabiamente, né, graças a Deus, ele fala com propriedade porque ele estuda, ele foi e me explicou qual era a diferença da graça e a diferença do milagre, né? Que o milagre você alcança automático e a graça, né, é algo que você consegue depois através da oração. E aí eu cheguei e disse, não aceito simplesmente só a graça, não, eu quero um milagre, eu quero minha filha curada. E aí me voltei novamente para Nossa Senhora de Anguera, na outra mensagem que eu fui lá, dei o meu testemunho, né? E no meu testemunho, aí em Anguera, eu cheguei e pedi, Nossa Senhora, eu sei que a senhora já me deu a graça dela sobreviver à cirurgia, que os médicos diziam que ela não ia sobreviver, ela não conseguiu fazer o tratamento, ela retirou o tumor e o exame está lá dizendo que Vivian está de novo com esse tumor, com essa massa, com essa doença. E eu não aceito isso na vida de minha filha. Eu preciso que a senhora interceda por mim, porque a senhora é cheia de graça, a senhora é cheia de Deus, é cheia do Espírito Santo. E eu não, eu sou Viviane pecadora, eu sou Viviane que não sei rezar, eu só sou Viviane. E aí Nossa Senhora foi e deu uma outra mensagem, que ela diz assim, queridos filhos, sou a rainha da paz, vim do céu para trazer-vos a paz. Abri vossos corações e aceitai o amor do Senhor. Dai a ele a vossa própria existência e sereis ricos na fé.
Fico felizes por estardes aqui. Que meu Senhor vos fortaleça e vos salve. Eis o meu desejo. Vós sois importante para a realização dos meus planos. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao meu Jesus por vós. Não tem mais. Eu sou a vossa mãe e caminho ao vosso lado, embora não me vejais. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei à verdade. Peço-vos que sejais homens e mulheres de fé. Não permitais que as trevas do pecado afastem de vós a luz de Deus. Sois o povo eleito do Senhor. Voltai-vos a Ele e tudo acabará bem para vós. Neste momento, levo vossas súplicas ao meu Filho Jesus em vosso favor. Suplicarei sua graça misericordiosa para as vossas vidas. Não desanimeis, não recueis. Alegrai-vos comigo nesta noite. Enchei-vos de esperança. Nas mãos, o Santo Rosário e a Sagrada Escritura. No coração, o amor à verdade. Avante no triunfo definitivo do meu imaculado coração. Os meus devotos hão de experimentar grande alegria. Rezai. Deus está no controle de tudo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito. E aí, de novo, nessa mensagem, Nossa Senhora falou comigo novamente, e a partir dessa mensagem de Anguera, aí em Anguera, nos pés da cruz, eu não voltei mais para o oncologista dela. Eu fiz o acompanhamento e faço com a pediatra, com a pneumopediatra. Ainda passei 2 anos fazendo fisioterapia, porque alguns órgãos de Vívia, como o tumor era de 11 centímetros e pouco, ele deformou alguns órgãos, então até hoje ela tem dificuldade no respirar, ela não faz atividade na escola, ela tem dificuldade de correr, mas ela hoje, graças a Deus, está aqui com 9 anos, né? É o meu presente que Nossa Senhora, com certeza, me deu, né? Eu digo assim, eu precisei passar pela prova, eu precisei passar por todo o processo de dor para confiar e acreditar realmente. E eu tenho certeza que, para mim, o grande milagre de Vívia é eu não precisar hoje, até hoje, do dia dessa mensagem aqui, dia 29 de setembro de 2015, eu não voltei para o oncologista, eu não voltei para o médico que ela fez o acompanhamento do tratamento dela. A pediatra dela, que acompanha ela até hoje, desde o dia que eu descobri, ela sempre faz alguns exames, nos exames não veio mais nenhuma alteração, e eu não precisei voltar com químio, eu não precisei voltar com nada, né? Várias graças me são concedidas na vida de Vívia, inclusive quando ela passa por qualquer... A gente passou por um inverno aqui em Aracaju agora muito frio, e aí eu ficava, minha Nossa Senhora, não deixe minha filha adoecer, minha Nossa Senhora, cuide da minha filha. E eu tenho certeza que hoje eu tenho Nossa Senhora, eu sempre tive, né? Mas assim, Deus permite que a gente passe por esse processo. Eu hoje aqui em Aracaju, o que eu posso fazer, em nome de Nossa Senhora de Anguera, em nome de Nossa Senhora, que ela é rainha de todos os títulos, né? Eu digo assim, ela conhece de dor, ela conhece de sofrimento, ela conhece de Deus, ela conhece do Espírito Santo, né? E eu tenho certeza que a Anhanguera, ela concede graça sem fim na minha vida e na vida de Vívia. Ela, assim, às vezes eu não quero rezar o rosário, né? Dá uma preguiça, aí Vívia diz, mãe, não vai rezar, não. Eu digo, oh, mamãe, vou descansar. Ela, não, mãe, mas tem que rezar para agradecer a Nossa Senhora. Então, assim, às vezes ela é mais instrumento de conversão para mim do que eu para ela. E ela me leva, me arrasta, graças a Deus. Eu deixo ela bem consciente do quanto ela, assim, ela é especial para Nossa Senhora, ela é filha de Nossa Senhora. Ela não fez a consagração como eu fiz no meu tempo, né, de 90, lá para 97. Mas todo dia eu consagro ela aqui. Eu digo, Vívia, Nossa Senhora que permitiu que você estivesse aqui hoje. É claro que quem dá cura é Jesus, mas quem intermedia é ela, quem protege a gente é ela. Ela abraça a gente com o seu manto. Ela fez a primeira comunhão, como o Pedro falou aí agora, domingo passado, e ela chorava, mamãe, Jesus agora vai morar comigo. Eu digo, pois é. Ela e Nossa Senhora, eu também. Onde a mãe vai, o filho vai, e os dois estão sempre juntos. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, Pedro, por essa oportunidade de falar um pouquinho. Não falei tudo, porque foram vários episódios, né? Na verdade, o processo da cura do câncer, do tratamento, né? Que, na verdade, o câncer, assim, a gente diz que é curado, os médicos lá dizem, não, é estável. Então, assim, eu não procurei nem, assim, saber do médico que ela estava estável, eu fugi e Vívia está aqui até hoje. Você me falou de um exame que não mostrava mais essa coisa, né? Tá aqui comigo ele.
Tá aqui. O exame que você fez parece que depois da sua vinda cá em Anguera, não foi isso que você falou? Isso. Tá aqui, ele fala, não foram detectadas áreas com captação anormal do radiofarmaco, notando-se acúmulo deste apenas nas estruturas correspondentes à sua distribuição, excreção fisiológica. Fazem parte da distribuição fisiológica da radioformação as glândulas salivares, coração, fígado, baços, vias urinárias. Aí a impressão, ele fala, né? Estudo cintilográfico de padrão normal, ausência de lesões neoplásticas de linhagem neuroendodérmica detectáveis ao método. Então, assim, Amém. esse exame a gente ainda fez e ele mostra aqui, né? Depois eu posso passar uma cópia para você botar na página, né? Guarda que tudo, realmente está aqui comigo e graças a Deus Vivi está aqui curada, graças a Deus e a intercessão de Nossa Senhora, que eu tenho certeza que foi ela que pediu a Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma da cura de minha filha, né? E da proteção dela hoje sobre Vivi. Eu digo assim, Vivi é uma menina muito abençoada, quem conhece ela de perto sabe o quanto ela é essa menina, assim, devota de Nossa... E não é coisa que, assim, Viviane que ensina para ela ser devota de Nossa Senhora, não. Ela é porque ela quer ser. Inclusive, assim, ela me leva, né? Eu digo assim, ela é instrumento para eu me santificar. E a gente, graças a Deus, ela me faz entender muita coisa que às vezes eu fico... A gente que é adulto, né, se considera adulto, né, Pedro? A gente se sente, assim, mais entendedores. E, na verdade, quando Deus diz assim, que as criancinhas são as donas do reino do céu, porque na pureza delas, elas conseguem entender e aceitar mais os planos e projetos de Deus. Maravilha. Muito obrigado, minha amiga, viu, pelo seu testemunho, que certamente ajudou a todos os irmãos. Eu peço até a vocês que estão nos acompanhando, que vocês compartilhem essa transmissão para outras pessoas poderem também experimentar. Eu falei para vocês, deixa eu concluir com o Vivi, então, depois eu digo aqui o meu pensamento de outra coisa. Muito obrigado, minha querida, viu? E Vivi, um grande beijo para ti, pequena. Ó, continue aí com essa sua devoção à Nossa Senhora, né? Agora você já pode receber a Eucaristia, fez a sua primeira comunhão. Que Deus continue te usando, viu? Um grande abraço para você, um grande abraço para sua mãe, tá? Um abraço a todo mundo aí de Aracaju. Muito obrigado por essa participação aqui nessa live especial dos 35 anos. Fica Obrigada, com Deus. Pedro. Amém. Obrigada. Tá, um abraço. Tchau, tchau. Muito bem. E nós falamos... Espera lá... Ok. Bom, eu falei para vocês que eu tinha aqui uma gravação, né, uma gravação de um padre muito querido do Brasil, de todos nós, mas aí a gente descobriu aqui que o padre estava acompanhando a live. Aí eu mandei o link para o padre e aí você sabe, né, como é que é. Ele já está aqui, não é gravado não, é ao vivo, né? Padre, sua bênção. Deus te abençoe, Pedro. Deus abençoe a todo o povo de Deus que está aí assistindo essa live especial dos 35 anos da aparição. Bom, Padre Gabriel é aqui da Bahia. Como foi, assim, eu conheço a história do Padre Gabriel, então só para ele ter um norte, eu gostaria de perguntar ao Padre Gabriel assim, duas coisas. Primeiro, como foi a chegada dele aqui em Anguera, e depois, o que Anguera, qual foi o ponto principal de Nossa Senhora de Anguera no seu sacerdócio? Só essas duas coisas. Pronto. Então, primeiro agradecer, Pedro, pelo convite, né? Eu estou aqui em Aparecida, vim sendo diretor espiritual de uma caravana que saiu de Recife, a comunidade Porta Fidei, e nós fomos hoje para a Canção Nova. Eu fiz a pregação lá no Congresso Angélico, e assim que terminou a pregação, nós voltamos para o hotel aqui em Aparecida, e quando eu fui olhar as mensagens do Zap, Lana tinha mandado, né, o link da live. E aí eu cliquei para assistir. Já conheço a história de Anguera nos mínimos detalhes, né, como você sabe muito bem, mas eu sempre gosto de ouvir, porque a cada vez que você conta, você traz um detalhe novo, e ali aquele detalhe novo eu vou guardando, né? Mas eu descobri Anguera
através de uma conversa inusitada com meus primos. Estava eu, minha irmã Vanessa, que Pedro também conhece, e meu primo Samuel. Estávamos indo para uma novena do mês de Maria. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos. E como era na roça, né, noite de lua, e a gente falava sobre fantasma, essas coisas. Olha, se aparecesse um fantasma aqui, eu saía correndo. E aí minha irmã falou assim, até Nossa Senhora se aparecesse, eu saía correndo porque eu não ia saber que era ela. E aí meu primo Samuel disse assim, mas o Pedro lá de Anguera, quando ele viu, ele não correu, não. Eu disse, quem é Pedro de Anguera? E aí ele veio dizer, não, tem um rapaz aí perto de Feira de Santana que vê Nossa Senhora. Aí, minha mãe tem um livro de mensagem lá, eu disse, eu quero esse livro para ler. Aí eu peguei o livro para ler, mas um menino de 13 anos não conhecia muita coisa, né? Aquilo passou. Com 16 anos, eu voltei a ter conhecimento dessas aparições, e aí eu já estava maior, né? Pude ir visitar o lugar da aparição. Era o dia 14 de julho de 2007. 14 de julho de 2007. E ali, eu lembro muito bem daquele dia, eu já fui várias vezes em Anguera, mas o primeiro dia que eu fui é o dia que eu mais gravo os detalhes, né? Eu me lembro até da camisa que Pedro estava vestindo nesse dia, uma camisa xadrez. Nós tiramos foto ali na frente da casa onde ele nasceu. Eu estava com a camisa branca. E naquele dia, na hora que Nossa Senhora apareceu, ela disse uma frase na mensagem que eu só vim entender muito tempo depois. Eu confesso que naquele dia, o que me chamou a atenção da mensagem foi a profecia. Eu ficava preocupado com a profecia. Mas o grande segredo é que no meio da mensagem, Nossa Senhora diz uma frase para nós, né? Para todo mundo que está ali na hora da aparição, na mensagem dela tem uma frase que é direcionada para cada pessoa. E ela disse assim, abri vossos corações ao chamado do Senhor. Para mim, aquilo não estava dizendo nada, né? O tempo foi passando, abri vosso coração ao chamado do Senhor, chamado para viver a fé, né? Mas depois eu vim entender que esse chamado do Senhor, para o qual eu devia abrir o coração, era um chamado mais, digamos, concreto, né? O tempo foi passando, eu continuei indo para Anguera, eu ia para Anguera quase todo mês, principalmente nas festas da coroação de setembro. Eu chegava mais cedo para ajudar, eu gostava de ficar ali ao redor da cruz, organizando a chegada dos peregrinos, organizando as flores, ajudando na missa. E eu me recordo que um dia eu pensei em ser sacerdote, mas aquela dúvida ficava no meu coração, eu devo ser ou não vou? É coisa da minha cabeça ou é coisa de Deus? Aí eu disse a Pedro, pergunte a Nossa Senhora se é minha vocação ou não. E Pedro disse, não posso fazer pergunta, porque já há mais de 25 anos que eu não faço mais pergunta a ela proibiu as perguntas pessoais, né? Porque no início da aparição as pessoas faziam perguntas individuais. Pedro já deve ter explicado isso em alguma catequese. Eu disse, não, Pedro, mas abre uma exceção aí, pergunte por mim. Ele, rapaz, não sei, vou pensar no seu caso. E aí, quando foi no dia 2 de janeiro de 2010, Nossa Senhora começa a mensagem, eu estava lá, ela começa a mensagem dizendo assim, rezai pedindo a luz do Espírito Santo, porque somente assim poder descobrir a vossa real vocação. E foi justamente naquele ano que eu entrava no Seminário Central da Bahia, Seminário São João Maria Vianney, para começar os meus estudos de filosofia e teologia. Mas eu entrei no seminário ainda com dúvida, né? Eu dizia, meu Deus, se for coisa da minha cabeça, que eu saia, que eu não fique aqui me iludindo, nem iludindo ninguém. Mas se for coisa de Deus, vai me dando os sinais, vai me dando as confirmações. E sempre que eu voltava para Anguera, eu recebia na mensagem de Nossa Senhora uma confirmação de que eu devia continuar naquele caminho vocacional. Só que aconteceu um fato interessante. Nossa Senhora, ela começou a dar mensagens e Pedro, não sei se Pedro se lembra disso. Ele levantava do momento do êxtase, né? Sempre que eu estava lá, ele entregava a prancheta. E
antes de ler a mensagem, ele apontava para mim e dizia, para você. Não sei se Pedro lembra disso, né? Apontava. Lembro sim. Quando ele apontava o dedo, eu disse, misericórdia, lá vem vem coisa. Alguém puxão de orelha, né? E aí, naquela época, eu estava numa crise muito grande, se eu deveria continuar no seminário ou se eu sairia para casar, para abraçar a vocação matrimonial. E naquele dia, quando Nossa Senhora deu a mensagem que Pedro fez assim, ela dizia, se quereis servir a Deus, entregai-vos a Ele por completo, por inteiro. Não me recordo agora a palavra certa. Aí eu tomei posse daquela palavra, continuei no seminário. E quando eu fui ordenado padre, voltei lá para celebrar a primeira missa, naquele dia Nossa Senhora deu uma mensagem também, né, dizendo, a vós, sacerdotes, né, meu filho Jesus fica feliz com a vossa entrega, incentivai meus pobres filhos a rezarem o rosário, esteja no meio do povo, porque assim o meu filho Jesus fazia. Né? Então, Nossa Senhora foi dando naquela mensagem conselhos diretos para a minha vocação. Então, eu não tenho medo de afirmar a minha vocação sacerdotal. Claro, é Deus que me chama, mas ele se utilizou da aparição de Anguera para falar claramente ao meu coração. Né? O meu sacerdócio, a minha vocação, é um dos frutos, não é o fruto, é um dos frutos da aparição de Nossa Senhora, como tantas outras vocações sacerdotais e religiosas que já nasceram aí na Fazenda Malhada Nova, no momento da aparição. E hoje eu agradeço a Deus, né? Porque eu acredito que se não fossem as orientações das mensagens de Nossa Senhora, talvez eu não seria o que eu sou hoje, né? Eu falo isso, estou me segurando aqui, eu não vou me emocionar, mas eu me lembro que durante as aulas do seminário, assim, na faculdade de teologia, às vezes, não era sempre, às vezes eu escutava algumas heresias, sabe? Um professor ou outro que dizia uma coisa assim meio estranha, meio esquisita, eu ficava com aquilo na cabeça, meu Deus, será que eu estou enganado? Será que isso é uma mentira? Será que isso é ilusão? Quando negava uma coisa, um aspecto da palavra de Deus, não, porque o Mar Vermelho não teve aquele milagre da travessia pé enxuto, porque o milagre da multiplicação dos pães não foi bem assim. Eu ficava confuso, meu Deus do céu, será que essa teologia é certa mesmo? E aí, quando eu pegava o livro das mensagens que abria, pedindo a resposta de Deus, estava lá na mensagem Nossa Senhora falando, acreditai firmemente no evangelho do meu filho Jesus. E aí, para mim, era a resposta exata, né? As dúvidas desapareciam da minha cabeça. Lembro também de uma vez que um professor de teologia questionou a presença real de Jesus na Eucaristia. E aquilo eu fiquei com uma confusão terrível na minha cabeça. E quando eu peguei a mensagem de Nossa Senhora, ela dizia, né? Acreditai firmemente na presença real do meu filho Jesus. Ele está na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Então, Nossa Senhora em Anguera, o que me faz crer nessas mensagens é justamente isso. Nossa Senhora vem para confirmar a doutrina da Igreja Católica. Então, se hoje as pessoas podem dizer assim, Padre Gabriel defende a doutrina católica, prega a doutrina católica, eu digo para vocês, se eu faço isso, é porque as mensagens de Nossa Senhora me seguraram, né, nessa doutrina segura. Porque se não fosse isso, talvez eu seria mais um pregador de doutrinas novas, né? Seria mais um pregador de doutrinas diferentes. Mas eu sempre buscava a resposta no Evangelho e nas mensagens da Virgem Maria. Então, eu agradeço ao Pedro por essa oportunidade para que dar um pedacinho do meu testemunho, né? Porque tem mais coisa, mas vamos deixar para depois. Que maravilha, padre. Agradeço imensamente. Eu enviei uma mensagem bem cedo à tarde, né, para o padre, para saber se ele estaria disponível, mas ele acabou não vendo. Quando ele foi ver, já foi agora, quando a gente tinha começado a live, né? E aí acabou dando tudo certo, porque eu até peguei um vídeo do padre Gabriel gravado, né? Era uma gravação que a gente iria soltar aqui. Mas ele, bom, entre a gravação e ele ao vivo, claro que a gente vai querer o padre Gabriel ao vivo, né? Aí a gente mandou o link e o padre nos deu esse privilégio de estar aqui nessa transmissão. Muito obrigado, meu irmão. Que Nossa Senhora reze por nós aí, viu? Reze por esse povo de Nossa Senhora que está nos acompanhando aqui agora, né?
e estaremos juntos em breve com a graça de Deus, né? Dia 19 de setembro, 29 de setembro, estaremos juntos aí na fazenda. Amém, amém. Muito obrigado, padre. Um grande abraço, bom descanso para o senhor, viu? Tamo Valeu, junto. Fica com Deus. Um abraço. Ai, pensa aí, que coisa boa. Até o padre Gabriel aparecer por aqui. Bom, eu já não tinha esperança do padre Gabriel, tanto é que eu preparei um vídeo, né? Preparei não, tinha um vídeo aqui dele, mas deu tudo certo. Bom, para não ficar muito tempo, porque de hoje a 8, nesse mesmo horário, a gente vai fazer outra live. Aí vou trazer outro testemunho, vou tentar trazer outro testemunho, né? Mas eu tenho aqui vários assuntos, ó. Mas como a gente já tem o que aqui, vai dar 1h30, né? Tem algumas coisas interessantes para relatar, mas para não cansar muito vocês, então a gente deixa para Deus já 8 tocar nesses assuntos aqui que são bem interessantes também, tá? Aí Deus já 8 a gente ganha mais tempo porque eu não vou mais relatar como foi que tudo começou, né? Mas vamos tentar trazer o testemunho, né, de alguém que recebeu alguma graça de Nossa Senhora de Anguera, né? E vai ser bom também. Então, eu agradeço a vocês. Repito que eu tenho aqui vários assuntos ainda para tocar, mas só para não tomar muito tempo e cansar vocês, e vocês poderem dormir mais cedo e ir para a Santa Missa de manhã, lembrar que amanhã de manhã a nossa catequese será às 8h15, né? Eu vou logo cedinho à Santa Missa, 8h15 a gente faz a catequese. Bom, deixa eu fazer só uma conclusão aqui, né? Para dizer a vocês o seguinte, que nós estamos dentro da Arquidiocese de Feira de Santana, né? Nosso bispo. Aliás, uma coisa que eu prometi, pedi até, né? Deixa eu jogar aqui na tela. Pronto. Olha aqui meu chapéu. Chapéu que fazia sucesso nos anos 80. Ave Maria, cheia de graça. Então, esse chapéu hoje está bem velhinho, né? Está na casa da minha irmã Maria José. Ela que guarda esse chapéu. Ele ficou em cima, parece que tem um buraco, assim, um ninho de passarinho, sabe? De tantas pessoas pegarem, porque as pessoas chegavam aqui e queriam, pessoa com problema de saúde, dor de cabeça que não passava, ficava pedindo, deixa. Digo, meu filho, Nossa Senhora não disse para mim que esse chapéu serve para qualquer coisa, não, né? Mas aí, pronto, até o Padre Gabriel, né? O Padre Gabriel botou, porque, eu quero também, né? O Padre Gabriel já botou na cabeça. O Padre Gabriel quis porque quis ver. Na verdade, eu nem sabia, para ser bem honesto, que esse chapéu existia. Porque as pessoas dizem assim, Nossa Senhora pegou nesse chapéu. Eu nunca disse isso e não posso afirmar. Por que as pessoas dizem isso? Isso é um pormenor, né? Por que as pessoas falam isso? Porque quando eu passei mal na escolinha, o Celestino jogou o meu chapéu no chão, né? Quando ele estava, né, me abanando com o chapéu, que estava sentindo falta de ar, ele resolve ir correndo, ele joga o chapéu no chão, ele só não joga os livros, porque talvez ele pensou, se eu jogar vai arranhar os livros. Então ele pegou os livros, baixou e colocou assim, soltou perto do chão. Mas eu lembro que o chapéu ele jogou, né? O chapéu de pano ele jogou. Só que quando tudo aconteceu, aparece, me leva até o hall da escolinha, eu fico desmaiado. O que eles encontram quando chegam? Eles encontram os livros todos arrumados e esse dito chapéu em cima dos livros. Mas não foi eu que fiz isso. Não fui eu e não foram as outras pessoas, entende? Ô Pedro, mas quem fez? Bom, eu não sei. Aí eu não vi. Então pode ter sido Nossa Senhora. Também não falo que foi. Porque se eu não vi, não vou falar. Não vou, entende? Mas aí, minha irmã Maria José, a quem eu abraço carinhosamente, e a todos os meus irmãos e minha mãe, e os meus amigos e parentes e todo mundo, aí Maria José, minha irmã, pegou e botou no saco e levou para casa dela. Mas eu nunca ia imaginar na minha vida que esse chapéu existia. Alguns anos atrás, um dia do meu aniversário, o Padre Gordo celebrou a Santa Missa e fizeram uma homenagem para mim, né? Quando penso que não vem, só teve o Valdé, né, o Valdomiro, meu afilhado, que entrou com esse chapéu na cabeça, sabe? Então, eu olhei e disse, aquele chapéu foi o meu chapéu. Eu estava onde? Aí foi que eu fui descobrir que naquele dia que esse chapéu estava com a minha irmã Maria José, né? Mas, assim, ele ficou tão velhinho que ela resolveu guardar para não deteriorar todo, sabe? Mas o Padre Gabriel já botou ele na cabeça. Tem pessoas que
foi até bom minha irmã tirar, né? Tirar do local. Porque se deixasse no santuário, muitas pessoas iam querer pegar e acho que em menos de um ano já teria acabado. Aí eu tenho aqui essa foto do Padre Gabriel, bem novinho, com o nosso querido e saudoso Padre Gordon. Hoje completam 7 meses que Padre Gordon voltou para os braços do Pai. Acredito que aqui, nem sei ainda que época é essa do Padre Gabriel, se ele já estava no seminário, não lembro bem, né? Ele está vestindo, usando essa veste, né? Não sei se já estava no propedêutico que chama, né? Não me recordo. Mas nosso carinho ao Padre Gordon, por tudo que ele fez, nossa gratidão a Deus, né? Nesses 7 meses. Um abraço para as irmãs dos Damião de São José, que certamente também estão nos assistindo. Deus abençoe. Padre Gordon faz uma falta muito grande, né? Padre Paulo, tem alguns testemunhos de alguns padres que, se tudo der certo, né? Vamos ver, a gente pode, porque como dia de sábado a gente não tem o texto desse horário, eu já estarei em casa e a gente pode fazer uma live mostrando aqui mais algumas novidades. Claro que tem algumas coisas curiosas que eu queria mostrar para vocês que eu não falei, mas acho que o que veio hoje vai ajudar vocês a entender bem o que é as aparições de Nossa Senhora em Anguera. Então, o Padre Gabriel disse uma coisa interessante aí, né? Que a dele não é a única vocação de Anguera. Nós já tivemos várias outras vocações sacerdotais, né? Também religiosas, né? Que são frutos de Nossa Senhora de Anguera. Agora, essa sequência de orientação, bem interessante. Eu lembro que o Padre Gabriel falou, então eu posso falar, né? Claro que eu não falaria sem que ele tivesse tocado no assunto. Mas, realmente, uma vez, quando ele estava no seminário, né? Ele estava bem na dúvida se deixava o seminário, se construir uma família, etc. Aí ele vem para Anguera. E depois que Nossa Senhora dá mensagem, ele diz: Nossa Senhora me resgatou. Nossa Senhora. Eu digo: agora o senhor vai ter que me contar, meu filho. Vai ter que me contar por que o senhor está dizendo isso. Então ele me falou, né? Conversamos bastante. Então Nossa Senhora realmente ajudou o Padre Gabriel a ser este grande sacerdote que ele é hoje, na Igreja Católica aqui no Brasil. Além de termos várias outras referências, Padre Gabriel é uma grande referência, né, do catolicismo hoje aqui no Brasil. Então, nossa gratidão e nossas orações para ele. E, bom, vamos encerrar. É melhor que a gente encerre para a gente ter outros assuntos, está aqui tudo anotadinho, né, para a gente falar de hoje a 8. Agradeço de coração a vocês que tiveram a paciência de estar conosco até agora, né? Que Deus abençoe, Nossa Senhora proteja a cada um de nós. Uma santa e abençoada noite. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. Será que eu estou trocando aqui, meu Deus? Do Padre Gordon. Eu botei na cabeça 7. Mas Lana está dizendo aqui que parece que são 6 meses, né? Foi em março. Então, se foi... Não sei não. Agora estou meio perdido aqui, né? Bom, vamos rezar aqui nossa Ave Maria de sempre para a gente agradecer a Nossa Senhora por esse momento grandioso, esse momento precioso desse encontro. Eu tinha planejado aqui muita coisa, mas acho que a presença da Viviane e do Padre Gabriel, né? O Padre Gabriel foi uma surpresa, porque não tinha a esperança disso acontecer, mas acho que valeu a pena esse encontro, esse tempo de 1h35 que vocês ficaram aqui com a gente. Muito obrigado de coração. Reze por nós, reze por esse dia 29 de setembro, pela festa de Nossa Senhora. Vamos fazer uma singela homenagem à Mãe de Deus, mas essa, certamente, como eu dizia há pouco instante atrás, aos peregrinos que estavam aqui, é a festa mais trabalhosa, porque a gente tem que cumprir algumas determinações, né, que foram impostas, e a gente vai obedecer. Reze por mim, por favor. Os dias têm sido cansativos, né, terrivelmente cansativos,
E eu conto com as orações. Peço que você reze por nós, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigado a você aqui do Brasil que acompanhou a nossa transmissão, aos irmãos que estão em outros países. Deus abençoe, Nossa Senhora proteja. A gente se encontra com a graça de Deus e do Espírito Santo às 8h15 da manhã deste domingo. Até lá, se Deus quiser.